Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando no seu lar através desta mensagem. Vamos dar início à nossa meditação desta noite, no capítulo 10 do livro de Apocalipse. Tem apenas 11 versículos, estaremos meditando. É uma passagem muito forte, parece simples, mas é cheia de mistérios. E já pedimos graça ao Senhor para que possamos meditar nessa palavra. O título do capítulo é comido por João um livrinho trazido do céu. Vamos estar lendo todo o texto e depois meditando em cada versículo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que havia estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém. Vamos então começar a meditar na palavra. A visão de João agora, ele está vendo novamente na terra um anjo grande e forte que vem descendo do céu. E ele faz a descrição que esse anjo está vestido de uma nuvem. Nós sabemos que João não tinha uma riqueza de vocabulário para fazer uma descrição perfeita do que ele via. Então ele comparava as coisas que ele via com o que ele conhecia, como a nuvem, como o sol, como coluna de fogo, como latão reluzente. Mas o fato desse anjo estar vestido de uma nuvem significa que era origem do céu, era alguém que vinha realmente enviado do céu. Porque Jesus subiu num certo dia, e quando chegou num certo ponto, uma nuvem o ocultou aos olhos dos seus discípulos. Então diz também que os anjos que estavam ali, que o mesmo Jesus que subiu diante deles haveria de descer, assim como para o céu eles viram ir. E agora esse anjo desce do céu vestido de uma nuvem, como se a nuvem estivesse amparando e dizendo: olha, eu vim do céu, eu fui enviado por Deus. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o arco-íris, que nós também conhecemos e que hoje é usado de uma forma tão deturpada por ideologias que não são de Deus. E diz que o seu rosto era como o sol, ou seja, brilhava muito. Era até difícil mirar o rosto desse anjo, porque ele emitia um brilho muito forte. E os seus pés como colunas de fogo. Imagina as colunas de fogo, imagina labaredas de fogo subindo, os pés do anjo seriam parecidos com isso. É muita glória, é muito poder. Ele tinha na sua mão um livrinho aberto. Notem que o livro ele está aberto, e a mensagem que o anjo entrega para João lá no último versículo tem tudo a ver com a postura desse livrinho.
O livro está aberto. Quantas Bíblias estão fechadas na casa dos crentes? Quantas pessoas muitas vezes ainda estão com aquele livro da sua vida em aberto, sem terminar, sem completar, sem fazer aquilo que Deus determinou, embaraçados com negócios desta vida, buscando nesse mundo a felicidade, buscando a realização nas suas profissões, em outra pessoa, e não colocando a sua confiança somente em Deus, deixando de fazer a obra de Deus muitas vezes para servir o homem, porque muitas pessoas pensam que estão servindo a Deus, mas estão apenas servindo o homem. Pessoas que servem ministérios terrenos, pessoas que pensam na glória terrena, pessoas que pensam em promoção, pessoas que pensam em aparecer para os outros, em ter um título, são pessoas que pensam na glória terrena. E aqui diz que ele colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso nos mostra que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O mar, de acordo com a palavra de Deus, representa nações. O próprio livro do Apocalipse, quando fala da grande Babilônia, diz que as águas que tu viste são nações e povos e línguas. Então o mar representa o mundo humano, as pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E o pé esquerdo sobre a terra. A terra significa o lugar firme, onde você ancora o seu barco, onde você tem a sua firmeza, para que você possa levar a palavra de Deus, mas você esteja firme na rocha que é Jesus. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. É como se um leão estivesse... Você conhece o rugido do leão? Então o anjo fala de uma forma tão forte, é tanto poder que há na pessoa desse anjo, que quando ele fala parece que tem um leão rugindo. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. Então, com o clamor do anjo, os 7 trovões, eles não conseguem se calar. É como se uma coisa disparasse a outra. E notem novamente o número 7, são 7 trovões. E aqui está um segredo, um mistério, que não foi revelado. Vamos falar sobre ele mais tarde, lá na frente. Os 7 trovões emitiram as suas vozes, e quando eles acabaram de emitir as suas vozes, quando eles entregaram o seu pronunciamento, João disse: eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Olha que interessante, né? Num certo momento, o anjo manda ele escrever e mandar 7 cartas para 7 igrejas que estão espalhadas na Ásia, e manda levar a mensagem para frente, falar para um e para outro, mas aqui ele fala: isso não é para revelar. Imagina que seja uma coisa tão terrível que esteja para vir sobre o mundo, sobre as pessoas que não conhecem a Deus, que Deus não quer que os seus servos sofram em ter conhecimento dessas tribulações, dessas provas que hão de vir sobre aqueles que habitam sobre a terra. É para não assustar o povo de Deus, porque muitas vezes nós não fazemos ideia dos horrores que esperam aqueles que estão longe de Deus. Quantas vezes morre alguém, nós dizemos assim: que descanse em Deus, que Deus receba de braços abertos, e não fazemos ideia de onde essa pessoa se encontra e os horrores que essa pessoa está passando, porque em vida recusou-se a se humilhar e a aceitar Jesus. Recusou-se a se humilhar e dizer: eu estou errado e Deus está certo. Nos faz lembrar aquela parábola do fariseu e do publicano, que Jesus disse que o fariseu subiu ao templo e lá também havia um publicano. E o fariseu de pé orava, olhando para o céu e dizendo: Senhor, eu te dou graças porque eu dou o dízimo de todas as coisas que eu consigo, e eu sou fiel em tudo, eu obedeço a tua palavra e eu não peco. E o publicano ali embaixo, ajoelhado, nem sequer tinha coragem de levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecadora. E Jesus então disse que o publicano foi para casa justificado, mas o fariseu, ele não recebeu o perdão dos seus pecados, porque ele estava ali se vangloriando de si mesmo.
e não dando glória a Deus, não reconhecendo a sua condição. Assim, muitas pessoas não reconhecem que estão erradas, que precisam do perdão, que precisam da salvação, que têm que se humilhar diante do Senhor para ser exaltado por Ele. Muitas pessoas não reconhecem. E não é bom nem pensar no que acontece com essas pessoas logo depois da morte, porque isso pertence a Deus. No versículo 5, ele diz que o anjo que ele viu estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, ou seja, o eterno Deus, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, ou seja, tudo que existe foi ele que criou, que não haveria mais demora. Não havia mais tempo para se esperar. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, então se cumprirá o segredo de Deus, o mistério de Deus em outras versões. Como ele anunciou aos profetas, seus servos, que segredo é esse, que mistério é esse? É o mistério das orações que serão respondidas imediatamente, porque não haverá mais tempo. Muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, faça justiça, Senhor, manda chuva, Senhor, resolve o problema daquele pobre coitado que está na justiça. E às vezes parece que a nossa oração não está sendo ouvida, a nossa fé é testada, porque existe uma potestade aqui nas alturas que impede que as nossas orações cheguem diante de Deus. E muitas vezes, quando a oração chega diante de Deus e Deus envia um anjo para resolver o problema, essas potestades vão lutar com esses anjos aqui nas alturas para impedir que o nosso problema seja resolvido, para que nós deixemos de confiar em Deus. É por isso que nós devemos orar sempre, sem parar, sem cessar e sem desanimar, e confiando em Deus, que mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, a justiça de Deus se cumprirá. Precisamos confiar em Deus. Nós não sabemos de todas as coisas que acontecem, mas Deus sabe. No capítulo 9 de Daniel, tem uma passagem que Daniel diz que ele ficou 3 semanas orando e jejuando para receber uma resposta de Deus. 21 dias completos, e no último dia apareceu o anjo Gabriel e disse para ele: olha, no princípio das tuas orações eu fui enviado a ti. Ou seja, quando ele começou a orar, Deus falou: vai, leva a mensagem que ele precisa para compreender o mistério. Mas quando o anjo chegou aqui nas alturas, os demônios cercaram ele e travaram uma luta com ele para que ele não chegasse onde estava Daniel. E Deus deixou aqui, Deus deixa acontecer. Deus quer saber se você realmente quer a resposta da oração, ou se foi um fogo de palha. Você precisa perseverar na oração para Deus falar: não, realmente Ele quer. Deus sabe se você quer ou não, mas Ele faz isso para que o inimigo seja envergonhado. Se você persevera, se você fala: Senhor, eu quero a resposta, Ele vai enviar outro anjo que vai lutar com aqueles demônios, e o anjo que Ele enviou trará a mensagem para você. É por isso que muita gente não recebe a cura, não recebe a salvação da sua família, dos seus amigos, porque desanima logo. Ora um dia, uma semana, um mês, de repente um ano: não vou orar mais não, porque Deus não está me ouvindo, Ele não vai me atender. Irmão, nós temos que orar sempre, sem cessar, até o Senhor nos atender ou até nós morrermos. Tem uma passagem, uma charge aí de um famoso pregador que diz assim: olha, ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Fale com Deus o tempo todo. E não vá pensar que oração é reza, irmão. Coisa decorada, coisa que você aprendeu, que está na sua mente, mas não está no seu coração. Deus quer ouvir o teu coração. Deus quer ver o teu sentimento. Deus quer saber qual é o teu desejo sobre aquilo que você está falando com Ele. Abre o teu coração, abre a tua mente, abre a tua boca para falar com Deus. E Paulo nos dá um conselho, ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Porque nós não sabemos quando chega o momento que Deus vai intervir e a resposta da nossa oração vai descer. Então nós devemos orar sem cessar. Se nós queremos uma coisa, peçamos a Deus. Comecei a orar para o Senhor trazer meu filho Ivan de volta no começo de 2012.
Já faz mais de 12 anos, eu não parei ainda. Todo dia de manhã eu digo: Senhor, traga o meu filho de volta. Senhor, traga o meu filho de volta. O Senhor vai trazer meu filho de volta, porque se eu perseverei como eu perseverei, o Senhor, que é fiel, não vai falhar. Ele não vai falhar na tua vida. Você precisa confiar nisso. Você precisa saber que o Senhor é fiel. Nós somos infiéis, nós somos falhos e injustos, mas o Senhor é fiel. Ele não falha nunca. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele viu aquele anjo que estava com um pé sobre o mar, um pé sobre a terra, clamando com grande voz, com o livrinho aberto na mão, mas ele não tomou nenhuma iniciativa, ele esperava a instrução. E aí ele ouviu aquela mesma voz, a voz de Jesus falando com ele: vai e pega o livrinho aberto que está na mão do anjo que ficou em pé sobre o mar e sobre a terra. E ele vai até o anjo e diz: me dê o livrinho, por favor. E o anjo disse para ele: pega esse livro e come ele. E você vai ver que ele vai amargar o teu ventre, mas na sua boca ele será doce como mel. Que mistério, né? Que mistério. Lá no Antigo Testamento também tem uma passagem que Deus manda um profeta comer um livro, e ele diz a mesma coisa: na minha boca é doce como mel, mas no meu ventre ele fica amargo. Interessante. A gente para pensar, a palavra de Deus é mais ou menos assim. Quando você ouve falar da salvação, você sente aquela alegria da salvação, que maravilha, eu posso ser salvo, eu posso ser perdoado, eu posso ir morar no céu um dia. A esperança inunda o nosso coração. Mas quando nós falamos: agora eu vou deixar tudo para seguir Jesus, então o inimigo fala: agora eu vou levantar o inferno contra a tua vida. Vem perseguição, é na sua família, é no trabalho, é na escola, é na rua, é para todo lado. Seus amigos te abandonam, zombam de você. As pessoas te desprezam, te humilham, fazem de tudo para você voltar atrás. Mas você tem que seguir sempre em frente. Você tem que seguir avante, porque lá na frente está Jesus te esperando. Então ele amarga o teu ventre, embora seja doce como mel na tua boca. E João disse que tomou o livrinho da mão do anjo e o comeu. E na boca era doce como mel, mas havendo comido o livrinho, ele sentiu o ventre amargando. Então o anjo disse para ele: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Olha que interessante, porque esse João aqui era um senhor de mais ou menos 100 anos de idade, já tinha pregado muito evangelho. Não era como a gente, não. A gente vai trabalhar, né? Eu tenho meu emprego, eu vou trabalhar, eu preparo aula, eu faço prova Não. João viveu pelo evangelho, sendo aprisionado, sendo açoitado, sendo perseguido, corrido de um lado para outro, mas sempre pregando o evangelho. Ele viveu exclusivamente para pregar o evangelho. E depois de uma vida toda pregando o evangelho, quando ele pensa que o Senhor vai recolher ele para ele descansar no reino celestial, ele come esse livro e o Senhor disse: você precisa profetizar outra vez a muitos povos, a muitas nações, a muitas línguas e muitos reis, ou seja, para o mundo todo de novo. Não pode parar, irmão. Você tem uma missão para cumprir, você está querendo descanso, mas o Senhor está dizendo para você que você precisa se levantar e andar, como ele disse para Miqueias: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Não podemos parar, não podemos tirar férias, não podemos descansar. Agora hoje, essa palavra se cumpre em nossas vidas, porque nós podemos profetizar a muitos povos, a muitas nações. Mas se você não tem recursos para sair do lugar, eu não tenho, mas a minha voz tem. Uma tarde em que eu estava fazendo uma live no Instagram, uma conta que eu tinha que foi roubada. Eu estava fazendo uma live falando de Jesus e de repente uma irmã começou a teclar comigo no chat. E eu quis saber de onde ela era. Ela me disse que era de Portugal. Eu estava pregando para alguém em Portugal. E eu não sei aonde está chegando essa mensagem.
mas está alcançando alguém em algum lugar. A missão é essa. Eu não tenho que ter nome de missionário, eu tenho que fazer missão. Eu não tenho que ter nome de evangelista, eu tenho que evangelizar. Eu não tenho que ter nome de obreiro, eu tenho que fazer a obra de Deus. Nós precisamos parar com essas etiquetas, nós precisamos parar com esse anel no dedo, com esse diploma na parede. Nós precisamos parar com essa carteirinha no bolso e dizer: olha, eu sou pastor. Não, vai fazer a obra de Deus. Para de querer se aparecer, para de vanglória. Eu sou usado para levantar trabalho caído. Oh Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de uma pessoa dessa. Tem que dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou, um pouco antes, como ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha a postura do verdadeiro homem de Deus, o profeta. Não é chegar se vangloriando, se apresentando como um grande homem de Deus, alguém que é o dedo de Deus. Não, não. Se Deus te usa é pela misericórdia. Se Deus usa você não pode se esquecer que você é um pecador. Você precisa se lembrar que você é salvo pela graça de Deus, como todos os outros também, que não há diferença, que Deus usa quem Ele quer. E ai de você se não deixar Deus te usar, se Ele quiser te usar. Mas se Ele quiser usar alguém, você também não pode impedir. Tem tanto ciúme nas igrejas, no meio dos obreiros, para ver quem prega mais bonito, quem fala mais bonito, quem tem uma mensagem que convence mais. Estão esquecendo do Espírito Santo, estão esquecendo de Jesus, estão esquecendo que a glória é de Deus. Mas não pode esquecer de uma coisa: dê glória a Deus e profetiza e leva a mensagem. O interessante aqui é que o João, ele comeu o livrinho que foi doce como mel na boca e amargou o ventre dele, e quando ele comeu aquele livrinho, ou seja, a palavra, a ordem que ele recebe é: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Quantas pessoas têm um celular em casa? Quantas pessoas têm um computador que poderia fazer uma live e falar do Senhor? Irmão, mas eu não sei, eu não sou pregador, eu também não sou. Mas Deus quer te usar, irmão. Deus quer usar a sua boca para alcançar as pessoas. Deus quer usar o seu testemunho para mostrar para as pessoas que existe um jeito, sim, que Deus ainda pode fazer mudança na vida das pessoas, que Jesus ainda é o Salvador, que o Espírito Santo ainda convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso ele disse: é importante que você profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis, porque muitas pessoas estão esquecendo qual é a incumbência dele no reino de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil. Se essa live foi importante para você, compartilha com alguém para o Senhor alcançar mais pessoas com o conhecimento desse livro maravilhoso. Fiquem com Deus, um forte abraço.